Meu nome é Pedro e tenho 52 anos. Minha esposa se chama Helena, que tem 47 anos, mas parece bem mais jovem. Ela é uma mulher bonita, alta, tem cabelos pretos longos, pele clara e um ótimo corpo. Ela mantém sua aparência se exercitando e se alimentando bem. Estamos casados há 24 anos, e nosso 25º aniversário de casamento está chegando em um mês. Temos 2 filhos, Márcio e Bernardo, ambos casados e acabando de começar suas próprias famílias. Ambos permaneceram geograficamente próximos a nós e os vemos frequentemente. Eu trabalho para um fabricante de medicamentos em Nova Jersey que produz alguns medicamentos éticos, mas também fabricamos genéricos e somos um dos maiores fabricantes da Costa Leste. A fiscalização nos monitorava de perto, e era crucial que todos os medicamentos fossem contabilizados o tempo todo. Recentemente, nosso inspetor da fiscalização encontrou algumas discrepâncias em nossa papelada, e nossas auditorias se tornaram mais frequentes. Agora e continuariam assim até decidirem que tínhamos tudo em ordem. Por causa da minha posição como vice-presidente de conformidade, tenho trabalhado horas muito longas e viajado 2 vezes por mês para nosso depósito muitas milhas longe para mostrar uma presença quando ele inspecionava nosso inventário de medicamentos. Era um trabalho difícil, mas eu estava treinando 3 técnicos de conformidade adicionais para assumir o cargo. Isso começou a causar problemas em minha vida pessoal, mas estávamos muito perto da recertificação, e eu comecei a diminuir minha carga de trabalho. Decidi que ia me aposentar assim que tivesse os novos técnicos prontos e nossa recertificação estivesse completa ou em andamento. Eu queria fazer isso até nosso aniversário. Não tinha contado para Helena, pois queria que fosse uma surpresa. Consegui arrumar um tempo no trabalho para mim um dia, então estava no centro da cidade tentando encontrar um joalheiro para fazer um trabalho especial para mim. Era para nosso aniversário de prata, e eu ia fazer algo especial para Helena. Encontrei a pequena loja de joias que procurava, perto do centro, em um beco. Um amigo que havia feito um medalhão especial para a esposa recomendou-os para mim. Eu tinha algo semelhante em mente para minha esposa como meu presente de aniversário para ela. Falei com o dono, um paquistanês que imigrou para o país há mais de 15 anos. Seu inglês era perfeito, e eu disse o que queria. Eu tinha um anel de diamantes de 1,5 quilates que não usava mais, e a pedra era perfeitamente branca. Queria tê-lo recolocado em um colar para minha esposa, pois ela sempre amou diamante. Ele olhou para a pedra, fez ruídos apreciativos e tirou alguns ajustes de ouro branco e prata esterlina para minha escolha. Escolhi um que tinha 3 pequenos diamantes cercando uma pedra grande que iria no centro. Era magnífico. Concordamos com um preço, e eu dei a ele o anel. Ele tirou uma foto dele em seu escopo e fez uma cópia para mim para segurança. Estaria pronto em cerca de 2 semanas, perfeito. Quando saí de volta para a rua principal, olhei para o meu lado direito e vi Helena saindo do lobby do hotel. Com medo de que ela me visse, perguntando o que eu estava fazendo, entrei de volta no beco e observei enquanto ela chamava um táxi. Fiquei surpreso, pois não sabia de nenhum plano dela para ir ao centro da cidade e certamente nenhum plano que envolvesse o hotel. Enquanto observava, vi Alexandre sair do hotel e ir até ela. Ele disse algo a ela, e ela riu. Ela entrou no táxi e foi embora enquanto Alexandre se afastava. Alexandre era meu amigo íntimo. Nos conhecemos quando entrei na empresa, e ele era nosso corretor imobiliário. Nos tornamos amigos, dele e sua esposa, Silvia, eram visitantes frequentes em nossa casa. Conhecíamos eles há pouco mais de 10 anos e fizemos algumas viagens com eles antes de as coisas ficarem um pouco agitadas com meu trabalho. Fiquei pensativo sobre o que acabará de ver, mas decidi que talvez ela estivesse planejando algo para mim em nosso aniversário e Alexandre estava ajudando, enquanto eu não tinha ideia do que eles poderiam estar fazendo no hotel. Decidi esperar para ver como as coisas se desenrolariam. Levantaria algumas questões em casa à noite e veria o que ela diria. Helena e eu morávamos em uma grande casa colonial de 2 andares em uma parte muito agradável da cidade. Eu tinha me saído muito bem no meu trabalho e tinha um salário confortável.
Também herdei uma grande quantia dos meus pais. Com bons conselhos do meu consultor de investimentos, ela havia crescido para quase o dobro desse valor. Helena e eu decidimos que não tocaríamos nesse dinheiro até eu decidir me aposentar. Eu queria fazer isso agora, e o momento parecia certo, já que nossos 2 filhos haviam se formado na faculdade e seguido suas próprias vidas. A casa era grande demais para nós, mas nós amávamos e continuávamos morando lá. Adorava voltar para casa e para ela. Ela sempre tinha uma bebida pronta e esperando, e tínhamos uma rotina que incluía apenas conversar sobre nosso dia. Pensei que esta noite poderia ser muito interessante, então entrei na cozinha vindo da garagem e coloquei minha pasta no chão. Tirei minha jaqueta e gravata e os pendurei no cabide no corredor, enquanto seguia para a sala que chamávamos de biblioteca, embora tivesse poucos livros. Encontrei Helena esperando, como de costume. Nos cumprimentamos, e ela perguntou como foi meu dia. Respondi que foi muito produtivo e consegui resolver algumas coisas que queria fazer, e que terminei todo o meu trabalho para minha próxima viagem para onde ficava o depósito. Ela disse que ficou em casa o dia todo e apenas fez algumas limpezas e arrumações. Fiquei imediatamente alerta com o comentário dela sobre ficar em casa o dia todo. Por que ela diria isso quando estava no centro da cidade perto da hora do almoço? Ela não era muito boa em mentir, então decidi pressionar e ver sua reação. Perguntei se ela viu Alexandre ultimamente, que eu precisava contar a ele algo sobre uma questão que ele me fez sobre alguns remédios e pensei que ele estava passando por aqui. Ela disse que não o viu desde que fomos à casa deles, o que foi cerca de uma semana atrás. As mentiras estavam começando a se acumular a esse ritmo. Ela cometeria um erro se eu a pressionasse, então decidi não fazer isso. Eu estava muito preocupado com o que comecei a suspeitar que estava acontecendo. Helena e eu não tínhamos feito amor por mais de 6 meses. Tentei iniciar várias vezes ultimamente, e todas as vezes ela me rejeitou silenciosamente com alguma desculpa de que não queria fazer sexo. A última vez foi no domingo à noite, e ela alegou uma dor de cabeça que surgiu de repente na hora de dormir. Eu não tinha discutido isso com ela com medo de deixá-la zangada. Agora pensei que talvez houvesse outro motivo. Sugeri que convidássemos Alexandre e Silvia para jantar naquela semana, sexta à noite, mas ela disse que não acha que quer jantar naquela semana. Talvez possamos planejar para a semana seguinte. Agora ela sabia que eu tinha que viajar na próxima semana, e eu odiava planejar qualquer coisa para uma daquelas semanas. Então, eu disse a ela que tenho que viajar na próxima semana e preferiria fazer isso nesta semana. Então, perguntei se ela teve algum desentendimento com Alexandre sobre algo que eu não sei e que parece estar desconfortável quando menciono o nome dele. Agora ela estava realmente desconfortável, então ela se levantou e saiu da sala, dizendo algo sobre o banheiro. Considerei as reações dela e as respostas às minhas perguntas e sabia, sem dúvida, que ela era culpada e que Alexandre estava envolvido. Decidi não pressioná-la novamente quando ela voltasse à sala. Quando ela se sentou novamente, perguntei se ela tinha pensado no que queria fazer em nosso aniversário no próximo mês e que pensei em fazer uma festa aqui em casa com nossos amigos, Alexandre e Silvia, Jefferson e Phil e talvez os filhos e suas esposas, e que poderíamos contratar um serviço de buffet para que não fosse um esforço para nós. Ela disse que nem tinha pensado nisso ainda, então não sabe, e perguntou se era isso que eu queria fazer. Eu disse que acho que poderia ser uma boa ideia e poderia ser divertido, que ambos não estávamos nos divertindo muito ultimamente, não sei porquê. Ela perguntou o que eu queria dizer e que tipo de diversão eu tive. Eu disse a ela que tenho trabalhado muito e que não temos muito tempo para fazer muita coisa com minha viagem a cada 2 semanas ou algo assim. Então falei sobre nossa vida amorosa e disse que não tenho estado muito cansado para isso, mas ela não tem estado no clima nos últimos 6 meses e não sei o que está acontecendo, mas parece que ela não tem mais interesse em mim. Ela respondeu que não tem se sentido bem, e eu sei disso, e que fui eu quem não estava no clima. Ela estava irritada, não por causa do meu ataque, mas porque eu estava certo e ela não ia me dizer o porquê. Agora eu quase sabia com certeza. Eu disse que sentia muito e iria recuar.
Disse que achava que ela tem seus motivos, mesmo que eu não saiba quais são. Eu mudei de assunto e disse que farei todos os planos para o jantar de aniversário no próximo mês, e ela pode relaxar e deixar que eu iria organizar tudo. Pedi desculpas pelo comentário sobre nossa vida sexual e disse a ela que vou esperar até ela me dizer quando estiver se sentindo melhor. Com isso, me levantei e saí da sala. Fui para o meu escritório e liguei a TV. Não tinha nada que eu queria assistir, mas eu precisava de tempo para decidir o que fazer. Decidi que minha viagem na próxima semana era a chave. Ela e Alexandre seriam muito cautelosos para fazer qualquer coisa enquanto eu estivesse em casa, já que ela agora estava alerta para minhas suspeitas. Ela certamente não achava que eu soubesse de algo, mas ela não podia ter 100% de certeza. No dia seguinte era quinta-feira, e fui trabalhar e fiz uma ligação para um amigo meu na indústria de eletrônicos. Trabalhamos juntos em alguns projetos e eu o conhecia o suficiente para confiar nele. Disse o que eu precisava, e ele me indicou o que comprar. Liguei para a loja de suprimentos que ele recomendou e fiz o pedido. Foi entregue no meu escritório naquela tarde. Ajuda a ter amigos nos lugares certos. Meu plano era simples. Eu tinha 10 pequenas escutas ativadas por voz, todas pequenas, inocentes e fáceis de plantar. Também tinha 2 receptores, um de canal único à bateria, com um alcance de até 1 km, e outro com um alcance de menos de 300 metros. O de curto alcance iria para dentro de casa para monitorar todas as escutas, exceto um em cada cômodo. A outra escuta iria para a bolsa dela, e o receptor estaria em seu carro. Dessa forma, se ela fosse a qualquer lugar em seu carro, a escuta pegaria a conversa no carro e em qualquer lugar que ela carregasse a bolsa, e o receptor no porta-malas gravaria até 5 horas até 1 km de distância. Coloquei todas as escutas naquela noite, enquanto ela foi à loja, e configurei o gravador na oficina no porão. Liguei o rádio no quarto de hóspedes e desci para a oficina para ouvir. Perfeito, pensei. Eu teria que esperar até ela ir para a cama para plantar o escuta no carro e em sua bolsa. Felizmente, ela adormeceu cedo no sofá da sala de estar, então colei o escuta em sua bolsa ali mesmo e levei o gravador para o carro dela. Configurei-o no porta-malas e fiz outro teste. Tudo funcionou perfeitamente. Agora eu estava pronto. A sexta-feira passou a passos de tartaruga. Eu queria desesperadamente ouvir o que estava acontecendo na casa, mas sabia que teria que esperar até depois do jantar para verificar. Eu estava dividido sobre o que esperava ouvir. Por um lado, eu não queria que nada estivesse nas gravações. Eu queria que meu mundo permanecesse exatamente como estava, monótono, chato, mas seguro, e com uma esposa que ainda era fiel a mim e ao nosso casamento. Por outro lado, eu esperava encontrar que não era o caso, e que ela não estava me traindo. Isso me fez pensar, por que ela trairia? Por que ela tinha parado de repente nossa vida amorosa? Qual era o problema, e por que ela não viria até mim para ver se poderíamos resolver nossos problemas? Estávamos casados há 25 anos, e até onde eu sabia, os primeiros 24 tinham sido anos maravilhosos para ambos. Estávamos muito apaixonados e tínhamos uma ótima vida. O que mudou? Talvez nada tenha mudado, e eu simplesmente não estava ciente de suas ações. Pensei sobre isso a tarde toda, mas não encontrei respostas. Naquela noite, nossa conversa durante o jantar foi inexistente, e perdemos nossa conversa a como foi o seu dia. Ela estava muito mal-humorada e parecia estar em outro mundo. Eu estava tenso e nervoso com o que iria encontrar mais tarde. Passamos a noite sem mais do que as trocas obrigatórias. Finalmente, ela disse que ia para a cama cedo e subiu as escadas para nosso quarto. Esperei cerca de 1 hora e subi as escadas para me certificar que ela tinha caído no sono. A respiração dela indicava que estava dormindo, e eu desci para a oficina. Olhei para o gravador e notei que ele havia gravado algo. Retrocedi com um toque e apertei o play. Primeiro, ouvi os sons do telefone tocando, estava muito claro, e eu sabia que o gravador estava funcionando perfeitamente. Ouvi Helena responder. A partir daí, só tinha o lado dela da conversa,
mas eu conseguia ler nas entrelinhas. Foi assim, e alô, por que está me ligando agora? O que você quer? Não, você sabe que não vou te encontrar hoje ou amanhã. Não farei nada até ele sair da cidade. Sim, mesmo lugar e hora. Adeus. Depois disso, não houve mais nada, exceto uma ligação de um de nossos filhos, que ela atendeu mais tarde naquela manhã. Não houve mais ligações naquela tarde, e ela não saiu de casa, então não precisei verificar o gravador no carro. Não precisei verificar mais nada. Fiquei longe dela o máximo possível naquele fim de semana. Estava tão furioso, profundamente em minha alma, que sabia que tinha que evitá-la. Sabia que ela e Alexandre se encontrariam novamente, apesar da dor, eu precisava me convencer de que deveria confirmar o que eu já sabia e não impedi-los. Eu tinha informações suficientes para ter certeza do que eles tinham feito, mas precisava de mais para convencer um advogado. Queria esperar até depois da festa de aniversário para contar a ela o que sabia, e tinha um plano que tornaria este aniversário muito especial. Na quarta-feira seguinte de manhã, disse a ela que adiei minha viagem e estaria viajando na próxima semana, mas que seria uma viagem curta e não sairia até tarde da manhã e estaria de volta para o jantar. Então, disse que queria fazer algumas coisas para nos prepararmos para a festa e voltaria mais tarde. Vi-a sorrir para mim e dizer algo sobre estar ansiosa pela festa. Esperou mais uma hora antes de finalmente pegar o telefone para ligar para Alexandre. Não me incomodei em ouvir, pois estava sendo gravado. Tenho certeza de que eles fizeram planos para um horário diferente. O dia correu muito bem, pois eu estava de ótimo humor, e me peguei cantarolando. Raramente me senti tão bem, e isso me pegou de surpresa descobrir que este era provavelmente o fim do meu casamento. Por que eu me sentia tão bem com isso? Essa ideia me esfriou, e a dor voltou com força. Perguntei-me o que faria a seguir. Fui para o porão, rebobinei a fita daquele dia e apertei o play. Ouvi a voz de Helena enquanto ela ligava para seu amante, Alexandre. Foi algo assim, e alô, ele acabou de me dizer que vai mudar sua agenda para a próxima quarta-feira. Ele vai sair mais tarde e vai chegar mais cedo em casa. Ainda podemos nos encontrar na hora do almoço, mas tenho que estar em casa cedo, caso ele chegue mais cedo do que o planejado. Não sei por que ele mudou os planos, ele não disse nada além de fazer algumas coisas para a festa de aniversário. Não acho que ele saiba de nada. Ele certamente me diria se soubesse. Ele não guardaria para si mesmo. Não sei. Mas eu sinto que temos que acabar com isso. Ele pode não precisar viajar muito mais. Teremos que conversar mais tarde. O resto da conversa foi assim, sem nada que valesse a pena manter na fita. Apaguei e recomecei do zero. Então, Helena ia acabar com isso, mas já era tarde demais. Estava doendo novamente quando subi as escadas. Continuaria ouvindo e veria o que fazer a seguir. Pelas próximas 2 semanas, segui meu plano. Ela e Alexandre mantiveram o encontro para a próxima quarta-feira. Eu não conseguia esperar. Quando cheguei em casa e fui até o carro dela enquanto ela estava colocando a mesa para o jantar, peguei o gravador do porta-malas e o levei para baixo. Verifiquei o contador e notei que havia 2 horas de fita usadas. Eu estava certo de que seria muito interessante. Não podia esperar para ouvir depois do jantar. Disse a ela que estava trabalhando em algumas coisas lá embaixo e levaria apenas 1 hora. Ela apenas assentiu, pois eu geralmente passava muito pouco tempo lá de qualquer maneira. Ela estava apenas começando sua rotina de tricô noturno. Ouvi a fita e fui recompensado com 1 hora deles se esquivando um do outro e ela fazendo algumas coisas que considerei baixa, mas ele aparentemente gostou. Parecia que Alexandre era tão sem imaginação quanto era estúpido. Ouvi atentamente a primeira parte e deixei o restante passar, já que era mais do mesmo. O que ouvi foi na verdade bastante monótono. Nos próximos minutos, tudo o que pude ouvir foram alguns grunhidos e gemidos, e a cama rangendo enquanto eles estavam nisso. Ouvi enquanto meu coração ficava mais pesado e escutava o som do meu casamento indo por água abaixo.
Eu nunca poderia perdoar isso de nenhum dos dois. A fita continuou por quase meia hora enquanto eles continuavam da mesma forma. Eu não conseguia entender o que ela estava ganhando com isso. Nossa vida sexual era muito mais interessante do que o que ouvi naquele dia. Às vezes, ela realmente parecia não querer estar lá com o Alexandre. Desliguei o gravador e rebobinei a fita para garantir. Fiz uma cópia e guardei uma na minha sala-cofre no porão e a outra na minha pasta. Pensei em extrair algumas partes das chamadas telefônicas e daquela reunião e fazer uma fita de demonstração para mais tarde. Voltei para cima e tentei continuar a noite como de costume. Senti a dor apenas estando na mesma sala que ela. Olhei para ela várias vezes, mas ela parecia perfeitamente normal. Acho que ela agora estava tão acostumada a me trair que não sentia nada quando estávamos juntos. Houve uma coisa surpreendente que aconteceu apenas 3 dias antes da festa. Enquanto ouvia as fitas naquela noite, ouvi o som da campainha tocar. Alexandre veio até a casa, mas só ouvi parte da conversa, já que Helena o manteve na porta. Ela estava gritando com ele e continuava dizendo não, não aqui, não na minha casa, nunca. Deve ter sido um pedido dele que ela não concordava. Durante essas semanas, entrei em contato com meu advogado e garanti que os papéis do divórcio estivessem prontos. Mantive meu silêncio com ela. Só falava quando era necessário e tentava evitar qualquer momento a sós com ela. Finalmente, ela notou minha relutância e comentou uma semana antes da festa. Ela disse que eu não tinha falado muito com ela ultimamente e perguntou se algo estava me incomodando e se ela tinha feito algo errado que me deixasse zangado. Eu disse que não sabia e perguntei se ela achava que tinha feito algo que me deixaria zangado. Ela disse que claro que não e perguntou por que eu pensaria isso. Eu disse que já havia dito a ela algum tempo atrás que tínhamos alguns problemas, mas ela não queria falar sobre eles. Só ficava com raiva e gritava comigo. Essa era a resposta dela para tudo, de gritar. Só espero que você não tenha feito algo estúpido para se vingar de mim ou para me machucar de alguma forma. Ela começou a responder, mas não conseguiu. Finalmente, começou a chorar. Disse a ela que lamentava se a fiz chorar, que só estava desabafando, e sei que ela não faria nada assim, e confio nela com todo o meu coração e alma. Disse a ela que a amo demais para machucá-la, e espero que ela acredite nisso. Ela apenas enxugou os olhos e me olhou tristemente. Ela não disse nada para me responder e permaneceu quieta. Finalmente, foi para a cozinha, e o assunto foi esquecido. Falamos pouco depois disso, e as coisas permaneceram tensas entre nós. Quanto à festa de aniversário, estava marcada para sexta à noite, um dia antes do nosso aniversário real. Sexta-feira era melhor para a maioria dos nossos amigos e para os nossos filhos. Contratei uma empresa para organizar tudo, então por isso não tivemos muito a fazer além de nos vestir para a festa. Estávamos juntos em nosso quarto principal cerca de 1 hora antes da festa. Decidi acabar com minha evitação naquela manhã, antecipando este dia. Perguntei se ela ia usar o lindo vestido azul que comprei para ela no ano anterior, que eu amo nela e que mostra todos os seus encantos, na frente e atrás. Eu realmente a amava com aquele vestido. Comprei quando ela o viu na vitrine e comentou sobre ele. Comprei no dia seguinte, e ela ficou encantada. Ela disse que planejava usar e que também adorava, embora não achasse que ficava tão bem nela quanto eu dizia, mas eu comprei para ela, e este é nosso aniversário, então ela acha que é apropriado. Então ela perguntou o que eu iria vestir. Eu disse que era apenas uma camisa, gravata e blazer, que não queria chamar a atenção para mim. Ela corou de prazer e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Eu queria vê-la sorrir e ser feliz para a festa de aniversário. Eu queria que este aniversário fosse lembrado por muito tempo depois. Os primeiros convidados deveriam chegar às 7 horas e estávamos vestidos e prontos às 6 horas e 45 minutos. Olhei para ela naquele vestido azul e me emocionei. Lágrimas vieram aos meus olhos enquanto a olhava. Eu amei essa mulher por quase toda a minha vida adulta. Ela tinha sido minha vida e eu estava prestes a perdê-la. A dor era tão intensa que eu tive que me sentar por 1 minuto antes que minhas pernas cedessem.
Eu queria dar a ela meu presente agora. Quanto mais coisas maravilhosas ela tivesse para lembrar deste dia, melhor. Eu disse a ela que antes de irmos para baixo encontrar nossos convidados, eu queria dar a ela meu presente agora, e queria que ela o tivesse para a festa esta noite. Então fui até a cômoda e peguei a caixa de ouro que o joalheiro havia me dado. Peguei o colar e me movi atrás dela para colocá-lo em seu pescoço. Ela se moveu para o espelho para se ver. Ela disse que estava absolutamente lindo e me agradeceu por isso, e disse que o amava e que o guardaria para sempre. Ela se virou para me mostrar e se aproximou para me dar um beijo de agradecimento. Compartilhamos o momento e fomos para baixo. Enquanto a seguia pelas escadas, pensei no que tinha dito a ela. Era verdade que eu a amava, essa era a triste verdade, e a que mais me incomodava nas últimas semanas. Eu sabia que, embora a amasse, não poderia perdoar sua traição e seu fracasso em confiar em mim e tentar salvar nosso casamento. Ela virou as costas para os nossos votos de casamento e para mim, e se voltou para outro homem, um homem em quem confiava e respeitava, e por quem teria feito quase qualquer coisa. Aquela traição de duas das pessoas em quem mais confiava neste mundo era tão grande que me encontrava lutando por ar cada vez que pensava nisso. Mas quando lembrei que ouvi novamente a fita da tarde deles juntos e encontrei a força para fazer o que planejava fazer, tudo parecia estar no lugar e o buffet estava pronto. Esperávamos mais 8 pessoas, incluindo nossos 2 filhos, além de Alexandre e sua esposa e outro casal com quem passávamos tempo. Por sorte, Alexandre e Silvia foram o primeiro casal a chegar. Apertei a mão de Alexandre enquanto Silvia ia até Helena e a abraçava. Eles eram 2 dos nossos amigos mais antigos, e esta noite deveria ser um momento de celebração. Eu simplesmente não me sentia muito inclinado a comemorar, mas não tinha escolha. Alexandre me parabenizou e disse que eu tinha o melhor de tudo, uma bela casa, filhos maravilhosos e uma esposa bonita, e o que mais eu poderia querer. Apenas agradeci a ele e disse que Helena e eu tínhamos sido muito felizes nos últimos 25 anos, mas as coisas nem sempre são o que parecem, e ele sabe o que quero dizer. Com isso, virei-me para Silvia e estendi as mãos para um abraço. Ela era bonita, mas havia engordado com os anos. Ela já foi uma beleza, mas agora era apenas uma dona de casa comum, acima do peso e sem graça. Ela me parabenizou e desejou mais anos de felicidade para nós. Agradeci a ela e disse que gostaria de contar com mais anos juntos, mas que talvez isso não estivesse nos planos. Disse isso para ela em voz baixa, para que apenas ela pudesse me ouvir. Ela me olhou surpresa, mas apenas balancei a cabeça para que ela soubesse que aquele não era o momento. Ela pegou Alexandre pela mão e o levou até o bar para tomar uns drinks. Eu os vi indo e me virei para olhar para Helena. Ela apenas ficou ali olhando para mim e perguntou o que eu tinha dito a Silvia para fazê-la reagir daquela maneira. Eu disse a ela para simplesmente aproveitar a festa e que teríamos tempo para conversar depois, que esta noite eu só queria aproveitar nossos amigos e nossos filhos e que está é nossa 25º aniversário e tivemos 24 anos maravilhosos juntos. Naquele momento, a campainha tocou e estávamos prontos para os próximos convidados, e nosso filho Márcio e sua esposa Julie entraram, seguidos por Jefferson e Priscila e nosso outro filho Bernardo e sua esposa Carla. Rapidamente nos envolvemos nas felicitações de nossos amigos e filhos, as coisas logo ficaram caóticas e Helena e eu fomos separados para nos misturarmos com grupos de pessoas esperando falar conosco sobre nossa festa, nossa casa e nosso aniversário. A noite passou rápido e tivemos um jantar maravilhoso planejado, servido por especialistas. Tudo estava perfeito, exceto para 3 de nós durante a noite. Eu observei Alexandre e Helena, eles circularam um ao outro várias vezes, mas não conseguiram encontrar um minuto sozinhos para conversar. Eu vi ela finalmente pegar o cotovelo dele e arrastá-lo para um canto. Eu observei enquanto ela falava seriamente com ele por um minuto, ele tinha um sorriso enorme no rosto que rapidamente começou a desaparecer. Ele ouviu e rapidamente olhou para cima para me ver observando-os. Eu olhei para ele por um segundo e me virei. Não sei o que aconteceu depois disso, pois meu filho Márcio me chamou para falar sobre nossos planos. Fui vago e disse a ele que não tínhamos realmente feito nada.
Eu me mantive ocupado com Jefferson e Priscila, meus filhos e suas esposas o máximo que pude até que foi hora do jantar, que foi anunciado e todos nós entramos. Eu me segurei até Alexandre e Helena terem entrado, os arranjos de assentos já haviam sido feitos e minhas noras ficaram ao meu lado enquanto nossos filhos cercavam Helena. Foi um jantar maravilhoso. Depois do jantar, me levantei para fazer um brinde aos amigos e familiares. Planejei meu discurso cuidadosamente para essa ocasião. Toquei minha faca no meu copo de vinho para chamar a atenção. Uma vez que todos os rostos estavam voltados para mim, agradeci a todos por participarem dessa ocasião muito especial. Aproveitei a oportunidade para fazer um brinde a todos os presentes. Finalmente, eu disse, quero fazer um brinde à minha linda esposa Helena. Todos olharam para ela, então todos os olhares estavam voltados para mim quando, deliberadamente, coloquei meu copo na mesa sem tomar um gole. Apenas Helena pôde me ver. Depois que o jantar foi concluído e as pessoas estavam sentadas na sala de estar conversando com a sobremesa, Alexandre veio até mim. Ele parecia preocupado e disse que não sabia o que estava me deixando chateado, mas que Silvia e Helena perguntaram a ele o que havia de errado comigo. Eu disse a ele que nada estava me incomodando e perguntei por que ele e as senhoras achavam que algo estava errado e o que eu tinha feito para fazê-los pensar isso. Ele disse que não sabia o que elas pensavam, mas que eu estava meio fora de mim naquela noite e que, se algo estivesse me incomodando, ele gostaria de conversar comigo sobre isso e talvez tentar me ajudar. Eu disse a ele que há algo em que eu poderia usar sua ajuda e conselho, então, se ele e Silvia estiverem livres amanhã de manhã por volta das 8h30, eles deveriam vir para um café da manhã e conversaremos. Eu poderia usar também a opinião de Silvia. Eu sei que é cedo, mas é realmente importante e eu adoraria a ajuda deles. Ele disse que eles podem vir, mas eu deveria dar uma dica e ele pode guardar segredo, se for isso. Mas eu disse a ele para não se preocupar, que era relacionado ao trabalho, mas é uma surpresa e eu gostaria de contar a todos ao mesmo tempo, e eu nem mesmo vou contar para Helena hoje à noite. Ele finalmente concordou, aceitando que não ia conseguir mais nada de mim naquela noite. Bati nas costas dele e me afastei para falar com Bernardo. Eu observei Alexandre falar primeiro com Silvia e depois com Helena. Eles pareciam pensar que eu tinha uma surpresa relacionada ao meu trabalho que estava mantendo em segredo, e Helena parecia relaxar consideravelmente. A festa estava terminando e os convidados estavam todos se preparando para sair. Circulei pela sala e falei com todos, desejando boa noite e agradecendo. Estava ansioso para que a noite terminasse, pois havia sido dolorosa para mim desde o início, representava uma vida que não existia mais. Alexandre e Silvia foram os primeiros a sair, seguidos por Jefferson e Priscila, e depois Márcio e Julie. Meu filho mais novo, Bernardo, e sua esposa, Carla, foram os últimos a sair, e eles conversaram com Helena antes de sair, pouco antes de Alexandre e Silvia partirem. Silvia veio até mim e disse que, se eu quiser conversar antes de amanhã, devo ligar para ela e que, se houver um problema, ela está disposta a ajudar. Ela me abraçou enquanto Alexandre observava, sem dizer nada. Agradeci a ela e disse que certamente a informaria se precisasse conversar com alguém. Então, disse a ela que os veria ambos amanhã, e ela assentiu e saiu. Sua simples declaração de cuidado causou-me mais dor naquele momento do que qualquer coisa que Alexandre e Helena tivessem feito. O problema com todos os casos é que as pessoas inocentes sempre são as que sentem mais dor. Eu havia combinado com os garçons para levarem todos os perecíveis e voltarem por volta das 10 horas da manhã seguinte para limpar. Eles estavam terminando quando entrei na cozinha. Procurei Helena, mas não a vi. Perguntei por ela e me disseram que ela havia se despedido e subido as escadas. Esperei mais alguns minutos até eles saírem e então apaguei as luzes. Eu tinha algumas coisas para fazer no escritório e então fui para cima. Entrei em nosso quarto e vi Helena ainda vestida, sentada em uma das duas poltronas que compunham nossa área de estar. Fui até a outra poltrona e afundei pesadamente. Olhei para ela e não senti nada além de dor, nenhum desejo de vingança, apenas uma dor profunda e avassaladora. Com dificuldade, sorri para ela e disse que achava que a noite tinha sido boa.
Ela retribuiu o sorriso, mas pude ver a preocupação em seu rosto. Ela perguntou se podia me perguntar algo relacionado à festa, e eu disse para seguir em frente, que ela sempre é livre para fazer isso e que marido e mulher não devem manter segredos um do outro. Ela perguntou por que eu coloquei minha bebida na mesa quando fiz meu brinde a ela na festa. Eu disse a ela que não sabia e perguntei o que ela pensa. Ela disse que realmente não sabe e que eu não disse nada a ela sobre ter feito algo errado. Então, ela perguntou se havia desagradado de alguma forma. Novamente, eu disse que não sabia. Então, perguntei se havia algo que ela fez que me deixaria com raiva, mas ela disse que não e que só estava tentando pensar no que poderia ser, mas ela realmente não sabe o que está errado. Eu disse a ela que sinto muito, mas não acredito totalmente nela e acho que há problemas muito sérios em nosso casamento, mas estou muito cansado para conversar sobre eles esta noite, e vou dormir no quarto de hóspedes e podemos conversar no dia seguinte. Com isso, levantei-me e fui pelo corredor até o quarto de hóspedes antes de perder a compostura. Já havia retirado algumas coisas de lá antes, então entrei e fechei a porta. Nunca havia dormido no quarto de hóspedes em todos os anos em que tínhamos a casa, nem nunca havia trancado minha amada esposa para fora da minha cama. A dor de fazer isso era quase insuportável. Verifiquei minha pasta para ver se tinha tudo o que precisava para o dia seguinte e encontrei tudo certo. Eu me despi, apaguei as luzes e deitei na cama, sabendo que não dormiria muito aquela noite. Cerca de 1 hora depois, ouvi uma leve batida na porta e a voz de Helena me perguntando se ela poderia entrar. Ela bateu novamente, mas eu não respondi, e ela eventualmente parou e voltou para nosso quarto. Fiquei deitado lá, com lágrimas finalmente vindo, e adormeci sonhando com pesadelos. Acordei no meu horário habitual, às 6h45, mas decidi ficar na cama um pouco mais. Geralmente, levantava e estava lá embaixo por volta das 7h15 para o café da manhã, mas naquela manhã eu não estava com fome. Não tinha apetite. Continuei no quarto até ouvir ela descer as escadas e então fui para o banheiro. Voltei para o quarto e fiquei lá até quase 8h15 depois desci com o coração pesado para enfrentá-la. Quando entrei na cozinha, ela estava sentada à mesa da cozinha, sem se mexer ou olhar para cima quando entrei. Com um falso entusiasmo, disse bom dia. Há café. Eu realmente precisava de uma xícara. Com isso, fui até a máquina e servi uma xícara de café que já estava meio grosso. Tinha sido feito horas atrás e agora estava amargo, mas bebi mesmo assim, já que parecia apropriado com meu humor. Ela ainda não tinha dito nada, então caminhei até meu lugar em frente a ela com um jornal matinal e minha xícara de café amargo, e esperei Alexandre e Silvia chegarem. Não disse a ela que eles viriam, para que fosse uma surpresa quando eles aparecessem. Enquanto dobrava meu jornal pronto para ler, ela olhou para mim e perguntou com uma voz muito tranquila se eu suspeitava dela ter feito algo e se era disso que se tratava. Agora eu percebia que ela tinha estado chorando, mas eu realmente não queria entrar nisso até que seu amante estivesse aqui, mas se eles não chegassem a tempo, eu não poderia evitar. Estava prestes a dizer algo quando a campainha tocou. Ela olhou surpresa e limpou o rosto antes de ir até a porta. Ela abriu e viu Alexandre e Silvia parados lá. Num tom de surpresa ela perguntou o que o casal estava fazendo ali nesta hora da manhã, mas Alexandre respondeu que fui eu quem pediu que eles viessem na noite anterior. Ele ficou surpreso que ela não estivesse esperando por eles. Acho que Silvia anotou e perguntou se ela estava bem, que parecia ter chorado, mas ela disse que estava bem e os recebeu. Ela veio me procurar para ver o que eu tinha feito e perguntou por que convidei Alexandre e Silvia para esta manhã e o que estava acontecendo. Sem responder a ela, entrei no corredor para vê-los e os recebi com uma voz alta. Uma vez que todos estavam sentados, Alexandre e Silvia sentados lado a lado no sofá e Helena sentada em sua poltrona favorita, parecendo assustada. Caminhei até minha maleta e retirei 2 envelopes. Me movi com eles para o centro da sala e encarei todos os 3. Eu disse a eles que pensei muito nisso e que tinha algumas surpresas para cada um deles.
Disse que tenho trabalhado muitas horas e viajado mais do que deveria, mas senti que era necessário e que muitas pessoas dependiam de mim, e não podia decepcioná-las. Contratei 3 novos caras e finalmente eles conseguem lidar com o trabalho sozinhos. Foi meu plano me aposentar assim que sentisse que poderia sair, e esse momento é agora. Há uma semana, renunciei ao meu emprego e disse a mim mesmo que era hora de descansar. Helena então perguntou por que não disse nada sobre isso, que teria apoiado minha decisão e que sabia que meu trabalho estava me deixando para baixo. Alexandre também se manifestou, dizendo que não preciso trabalhar para uma empresa que não se importa com o que é melhor para mim, e deixe-os tentar passar sem mim por um tempo. Disse a eles que fico feliz em ver que ambos apoiam minha decisão e que estava planejando levar minha maravilhosa esposa para uma viagem a partir de nosso 25º aniversário e que tinha reservado um voo para Miami e, de lá, pegaríamos um cruzeiro marítimo. Helena então perguntou o que eu quis dizer quando disse que planejava levá-la. Eu pausei por um momento, era isso, não haveria volta depois que eu fizesse isso, foi quando eu soltei a bomba. Eu disse a ela que só pensei que isso colocaria uma pressão em suas reuniões com Alexandre no hotel nas tardes de quarta-feira se ela não estivesse indo lá imediatamente. Agora todos os 3 rostos estavam fixos em mim e esse era o momento da verdade, agora estava tudo às claras. Eu caminhei até a mesa e apertei o botão de reprodução no gravador que estava ali. Eu fiz uma fita com trechos de suas conversas. Pensei que as primeiras palavras de sua última reunião de quarta-feira seriam as mais apropriadas. Pelos pequenos alto-falantes, ouvimos as conversas de Helena com Alexandre. Desliguei a fita e observei os rostos das 3 pessoas me encarando. Ela parecia como se eu tivesse acabado de dar um tapa em seu rosto, ela ficou parada e com os olhos bem abertos. Eu nunca a tinha visto tão pálida como naquele momento. Ela caiu na cadeira com as mãos sobre o rosto e ouvi ela dizer em voz baixa: "Oh, por favor Deus, não." Olhei para Alexandre e vi um olhar de choque em seu rosto também, mas o mais interessante era o olhar no rosto de Silvia. Ela estava furiosa. Helena agora estava chorando abertamente e olhando para mim com os olhos cheios de lágrimas. Ela perguntou há quanto tempo eu sabia e disse que eu deveria deixá-la se explicar. Silvia se levantou do sofá com um olhar de raiva e fúria em seu rosto. Alexandre também se levantou e se virou para Silvia assim que ela começou a repreendê-lo. Ela o abordou com toda a sua fúria, o esbofeteou com a mão aberta o mais forte que pôde e apenas o encarou enquanto ele recuava. O barulho da bofetada soou como um trovão. Silvia estava furiosa e Alexandre parecia como se tivesse acabado de engolir algo podre. Ela se voltou para Helena com verdadeiro veneno e disse que ela acabou de arruinar 2 casamentos e que Alexandre é um amante péssimo. De qualquer forma, decidi que era melhor voltar para a conversa antes que Silvia matasse alguém. Pedi a Alexandre que saísse da minha casa imediatamente e que nunca mais queria vê-lo ou falar com ele novamente, e que ele deveria ser meu amigo, mas me apunhalou pelas costas. Disse a Silvia que tinha algo para ela e que ela gostaria de ver. Era um registro completo de chamadas telefônicas entre os dois, e em alguns pontos era muito explícito. Deveria ajudá-la se ela pretende se divorciar dele. Entreguei a ela um envelope volumoso. Ela pegou o envelope e saiu da casa furiosa, com Alexandre seguindo atrás dela, parecendo completamente confuso e perdido. Eu realmente esperava que Silvia tornasse a vida dele um inferno a partir daquele momento. Voltei-me para Helena, que estava parada, chorando e observando toda a triste situação entre Alexandre e Silvia. Ela deve saber agora que destruiu o casamento de Alexandre e Silvia. Eu a parabenizei e disse que Alexandre e Silvia eram 2 dos nossos amigos mais antigos, e que ela havia conseguido destruir a vida de ambos, e espero que tenha valido a pena. Disse que Silvia era uma mulher maravilhosa e gentil que não merecia o que ela e Alexandre fizeram com ela. Ela continuou chorando, dizendo que eu tenho que deixá-la explicar, que esteve tão ocupada e que estava tão sozinha, e que Alexandre estava apenas tentando ser um bom amigo, e que eles apenas exageraram, e que não vai acontecer novamente, e que eu tenho que perdoá-la e deixá-la me compensar. Esperei pacientemente até ela terminar. Não foi mais do que eu esperava dela. Disse a ela que, depois de descobrir seu caso, pensei muito. Passei por dias de dor por causa de sua traição.
Perguntei-me do que ela era capaz e se ela já havia feito isso antes com outras pessoas. Perguntei-me se poderia viver sem ela se a deixasse, e pensei nos meninos e no que eles pensariam. Ela chorou e disse que não precisamos contar aos meninos e que nunca fez nada assim antes com mais ninguém, que ela e Alexandre só se encontraram algumas vezes e apenas nos últimos 2 meses mais ou menos, e que tenho que acreditar nela quando ela diz que me ama e quer estar apenas comigo. Acrescentou que Alexandre estava apenas lá quando eu estava fora, e ele elogiava sua aparência, e ele era tão amigável, e ela estava tão sozinha, e ele estava lá por ela. Disse a ela que entendia o que ela fez, mas não porque achou que era aceitável fazer isso, e que poderia tê-la perdoado se ela tivesse vindo até mim e insistido para descobrirmos o que estava errado em nosso casamento. Poderia ter aceitado se ela tivesse me confrontado e insistido para irmos para a terapia, mas ela nunca se incomodou, e nunca tentou lutar por nosso casamento, mesmo quando perguntei a ela sobre isso. Agora ela simplesmente se voltou para outro homem e deu a ele tudo o que prometeu apenas para mim, e não posso perdoar isso agora e nunca vou. Com isso, entreguei a ela o segundo dos 2 envelopes. Disse que eram os papéis do divórcio, que os fiz na semana passada depois de sair do meu emprego, e que ela seria bem cuidada. Disse que queria que o divórcio fosse simples e rápido, e que, se ela não contestasse, eu deixaria a casa e uma boa quantia em dinheiro para ela. Mas se ela contestasse, usaria tudo o que tenho sobre seu caso no tribunal e lutaria para tirar tudo dela e deixá-la sem nada. Helena caiu de joelhos com a cabeça baixa e lágrimas correndo pelo rosto. Ela gritava: por favor, Pedro, me desculpe, deixe-me tentar consertar isso, você tem que me dar uma chance de acertar. Então eu disse a ela que estava indo embora para o que deveria ter sido nossa viagem de aniversário, e que deixei instruções com meu advogado sobre como me alcançar e como lidar com o divórcio, e não pretendo vê-la ou falar com ela novamente, e ligarei para os meninos e deixarei que eles saibam como me achar. Finalmente, eu disse que escrevi uma carta para cada um dos nossos filhos contando a eles exatamente o que aconteceu e como ela me traiu, e se ela contestar o divórcio, enviarei essas cartas, mas se ela aceitar meus termos, eles nunca as verão. Enquanto isso, direi aos meninos que ela e eu tivemos alguns problemas e que nosso casamento acabou e decidimos nos separar, e confiarei que eles não pensarão mal da mãe deles. Helena agora estava completamente desmoronada, ela havia caído no chão e permanecia lá soluçando com os braços sobre a cabeça. Olhei para ela, mas não senti nada. Só conseguia lembrar de suas palavras para Alexandre enquanto me traíam naquele quarto de hotel. Essa memória foi suficiente para me dar forças para virar as costas e sair de casa. Ainda podia ouvi-la soluçando enquanto saía pela porta da casa onde criamos uma família. Eu tinha os bilhetes para Miami, reservas em um hotel e dinheiro suficiente para viver com estilo pelo resto da minha vida. Pretendia aproveitar ao máximo. Queria um novo começo e esperava, com o tempo, recuperar o que havia perdido, e minha inocência e minha natureza confiante. Estava muito cansado. Cansado de pessoas que diziam ser minhas amigas e depois me apunhalavam pelas costas. Cansado de tentar manter um casamento falido quando minha esposa nem mesmo conseguia me dizer que havia um problema ou que estávamos em apuros. Ela colocou o próprio prazer e necessidades acima das minhas. Cansado de esperar confiança daqueles que amava, nenhum deles havia sido honesto e nenhum merecia minha confiança. Fechei a porta de 25 anos da minha vida e saí para o meu carro, dirigindo para começar a segunda metade da minha vida. A primeira metade não tinha sido totalmente ruim, mas terminara mal. Talvez desta vez seria diferente. Eu não tinha ideia do que faria no futuro, mas certamente seria uma pessoa diferente. Aprendi algumas lições valiosas: não mais confiar, não mais dar as coisas como garantidas, não mais trabalhar para o benefício de outra pessoa. Cuidaria de mim a partir de agora e deixaria os outros cuidarem de si mesmos. Ao sair da minha garagem pela última vez, olhei pelo retrovisor para ver Helena correndo para fora da casa, olhando para o meu carro partindo, e então desabando na entrada. Reduzi a velocidade do carro para observar, sentindo algum prazer. Talvez ela realmente tivesse se importado, talvez se importasse o suficiente para sentir a dor que eu estava vivendo desde que a descobri. Tirei o pé do freio e acelerei.
Meu futuro estava esperando. No final, nosso divórcio foi finalizado e todos tiveram o que mereciam, ou não. Silvia e Alexandre também não chegaram a uma resolução, e ainda mantenho contato com ela ocasionalmente. Essa é a história de como meu casamento de 25 anos chegou ao fim. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!